Olá pessoal, Eric DK, analista político. Hoje eu não estou falando direto de Brasília, eu estou falando direto de São Paulo. A gente vai fazer um giro aqui nessa última semana e estamos fazendo a gravação do programa aqui direto da capital paulista. Bem-vindos ao nosso programa Bullets na Semana, programa que a gente traz para você os principais acontecimentos na economia, no mercado financeiro e também na política. E no segundo momento, a gente também faz projeções do que você deve ficar atento dentro das questões que envolvem o mercado financeiro e também a política nesses próximos dias. E hoje vai estar aqui com a gente a economista-chefe da Panambi Capital, Tatiana Pinheiro. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada pelo convite. Legal. Antes da gente começar, Tati, fala um pouco do seu background, aonde você está atuando, como você está atuando, para a turma que ainda não te conhece. Bom, eu estou na Panambi Capital, né? Panambi Capital, sou economista-chefe lá. Agora, já há algum tempo eu estou nessa indústria de fundos, né? Atuando como economista. Mas a minha história é longa, né? Vem de bastante tempo em sell-side também, 10 anos de economista do Santander, na parte de sell-side, e mais um tempo anterior também só de buy-side. Então, é uma mistura minha vida, né? Passei por bancos, por corretoras e agora, recentemente, já uns 4 anos na indústria de fundos. Legal, é uma mistura com muitas experiências e a ideia é a gente explorar ao máximo aí seus conhecimentos nessa próxima meia hora de bate-papo. E vamos direto ao assunto, vamos direto ao tema. Qual é o seu primeiro bullet dessa última semana no campo aí da economia e também do mercado financeiro? Eu acho que, sem dúvida, a decisão de política monetária dos Estados Unidos, né? Eu diria, lá dos 3 bullets, Estados Unidos, Estados Unidos e Estados Unidos, né? Esse que foi o grande destaque da semana. Então, o primeiro bullet é a decisão de política monetária nos Estados Unidos pela comunicação do Jeremy Powell, né? Pela comunicação do presidente do FONC. Não trouxe grandes novidades, mas trouxe confirmações, né? Então, ele mantém, né? A gente já esperava isso, a gente já esperava esse aperto, né? Esse endurecimento da fala e do posicionamento do FONC já desde meados do ano passado, né? Olhando a inflação. Então, tanto o CPI como o PCI, eles registram inflação e um processo generalizado de alta de preços desde julho, né, um pouco antes de julho do ano passado. Né? Só para você ter uma ideia, o índice de difusão, que averigua ali a quantidade de produtos e serviços que registram alta de preços, tem rodado tanto para o CPI como para o PCI num intervalo aí de 80%, né, de 70% a 90%. O PCI, o índice de difusão no PCI, os últimos, está na casa dos 90%. Né? Isso mostra aí, então, o que isso quer dizer? 90% dos produtos e serviços com alta de preços. Isso é muito diferente. Para ter uma ideia, esse índice de difusão só rodou acima disso na década ali de 70, final da década de 70, começo de 80, numa crise, né? Numa crise muito séria, né? Principalmente onde os Estados Unidos enfrentou uma inflação forte. Então, às vistas da inflação e às vistas da recuperação econômica, era esperado esse endurecimento, ele fez, né? O FONC, ele tem endurecido realmente a partir de setembro, e agora, nessa decisão de janeiro, a conferência, né, as respostas, né, um mercado muito focado em querer saber como que acontece essa normalização, qual o ritmo, né, em que momento, qual o passo, o presidente do FONC deixou as portas abertas para um ritmo mais forte, né, inclusive ressaltando o quão diferente o cenário atual da última normalização ali, que foi no período de 2013 e 2019. E realmente né? Eu acabei de falar, índice de difusão a 90%, né? Uma inflação que fecha o ano
mais do que o dobro da meta, né, com um crescimento econômico acima do potencial. Esse quadro é completamente diferente do quadro do pós-crise de crédito, onde a economia estava morna, crescia, mas não crescia acima do potencial, era ligeiramente abaixo do potencial, e a inflação, então, sucessivamente abaixo da meta, então sem pressão inflacionária. Uhum. E explica para a gente, Tati, você disse que já era esperado esse anúncio, ou seja, parece que os investidores não foram pegos aí no contrapé, não foram pegos de surpresa, mas qual foi o impacto que isso causou aqui no doméstico, aqui dentro do Brasil, olhando perspectiva aqui de bolsa? Uhum. Veja, não é que não foi pego no contrapé, realmente, como o endurecimento da fala já vinha de algum tempo, eles já estavam reduzindo o ritmo de compras mensais, em dezembro veio uma mudança ali de expectativa de juros, né, por parte dos membros, né, avisando que eles estavam vendo um processo de normalização diferente, não foi contrapé, mas essas confirmações, né, e esse destaque que o presidente do FONC deu olha, o cenário hoje é diferente, então ele requer uma normalização mais rápida, ele requer um movimento diferente, e isso causou apreensão no mercado, sim, né? Apesar do mercado já saber e já estar precificando aí um processo de normalização ao longo de 22, essas portas abertas que eu comentei fez o mercado, né? Levou o mercado a precificar a possibilidade de que, olha, vai acontecer e talvez aconteça mais rápido e num ciclo maior do que o que a gente estava imaginando. Para efeito de mundo, é um movimento para yield, né? É um movimento de fortalecimento do dólar, né, perante as demais moedas, e é um movimento para renda fixa, né, para títulos, e não é favorável para a Bolsa. Isso a gente viu no mundo como um todo. No Brasil, o efeito não foi exatamente esse, né? Você vê aí a Bolsa brasileira conseguiu performar melhor, né, sofrer menos, né, com essa possibilidade de um Banco Central americano ainda mais hawkish do que estava sendo esperado, né? Muito se fala aí do fluxo, né? Muito se fala da relação, né? Então, o final do ano passado, começo desse ano, a Bolsa tinha já perdido muito, né? Então, o jargão que o mercado usa de falar que estávamos baratos, né? Então, né, teve um descasamento, né? O ano começou com as bolsas lá fora muito fortes, né, não levando tanto em consideração aí esse novo posicionamento do FONC e o Brasil aqui sofrendo, e aí começou a entrar no preço dos agentes internacionais esse novo posicionamento mais duro do FONC, mas aí o Brasil, né, já tinha feito um ajuste muito forte, conseguiu, assim que eu vejo, consegue ter um desempenho aí na margem melhor, mas realmente, se confirmar, porque por enquanto são apostas, né, efetivamente, a alta de juros, por exemplo, nos Estados Unidos, deve começar em março, ainda não começou. Né? A gente não sabe em qual ritmo, e o presidente do FONC deixou isso em aberto. Né? Então, na hora que começa realmente a acontecer essa retirada efetiva dos estímulos monetários, o dinheiro fica realmente caro, né? Muito provavelmente o Brasil ele está inserido dentro do mundo, ele é uma economia emergente, né? Então a gente deve seguir o movimento dos demais países, né? Então, e a notícia alta de juros nos Estados Unidos, alta de juros do ativo sem risco, é uma notícia, sempre foi e vai continuar sendo uma notícia ruim para emergentes, né? E o Brasil está inserido nesse contexto, né? Então, a gente está escapando, eu acho que por conta de um relativo de preços que estava pior para o Brasil, mas uma hora que esse relativo de preços acerta, aí o que acontece, o que vale para os outros também vale para a gente. Legal, você colocou um ponto e colocou uma data, e a gente sempre frisa aqui no nosso programa, para quem está nos acompanhando conseguir também fazer um timeline e, em cima disso, conseguir fazer as suas projeções, seus cenários. Você colocou que a alta dos juros nos Estados Unidos deve começar em março. A minha pergunta é por que começaria em março? E segundo, qual é o efeito disso
aqui no Brasil, subiu essa questão da inflação, dos juros, desculpa, lá nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano reage, sobe os juros. Qual o impacto que isso pode ter para a gente a partir de março? Eu falo isso, Tati, porque também a gente vai ter, nesse meio tempo, toda essa questão interna que a gente vai falar durante o programa, que é a questão das eleições. E parece que tem uma tempestade perfeita aí se aproximando. E eu queria ver se é isso mesmo, se a soma do risco país aqui dentro, mais esse fator da taxa de juros dos Estados Unidos em março, como é que você vê todos esses elementos juntos? Uhum. Não, assim, de novo, né, nós somos uma economia emergente, né? O cenário internacional é crucial para qualquer economia emergente, né? E como é que a gente pode traduzir essa frase do Paulo para os emergentes? Como é que os emergentes deveriam, na minha opinião, na minha humilde opinião, ler essa frase do Paulo, que desta vez é diferente? Ele repetiu isso várias vezes na conferência dele. A gente, como emergente, a gente deveria ler O Vento Mudou. E vai para onde? Mudou, né? E está indo contrário, e está vendendo. O vento que ventava a favor dos emergentes aí desde de final de 2020, por conta dessa Uber liquidez internacional, ele virou, né? O vento virou, né? E ele vai ventar contra. Né? Então, o que vem de economia, o impulso que vem de economia internacional é um impulso que deixa de ser positivo e passa a ser negativo. Por quê? Porque aumentou o custo do dinheiro. O custo do dinheiro para qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de financiamento, isso afeta, estamos falando muito de emergentes, mas é a high yield, entendeu? Se a taxa de juros livre de risco aumenta, todas as outras taxas, né, aumentam também. E para high yield, para emergentes que precisa de financiamento externo, é má notícia. Né? Por mais que o FONC coordene, né, preze muito esse trabalho de coordenação, então, como a gente disse, não pegou no contrapé, ele tem mudado, né, endurecido o discurso e avisado desde setembro, mas realmente, né, o cenário de inflação é um cenário que se comprovou ao contrário do que a maioria das autoridades monetárias esperavam, né? Que era, durante muito tempo a gente debateu que a inflação era transitória, e o que se comprovou aí no final do ano é que a inflação é persistente, ganhou no debate os mais pessimistas, com uma perspectiva de inflação mais persistente, com relação a isso, é um caminho que ainda, lógico, o FONC está indicando, mas ele mesmo está analisando, né? Então, é uma coisa que ainda não está claro como, né? Tem que normalizar a taxa de juros, mas já normaliza esse ano, por exemplo, de repente pode ser necessário já normalizar esse ano. Se a questão dos gargalos produtivos, né, continuarem pesando, evoluírem muito pouco, né, melhorarem muito pouco ao longo de 2022, a inflação é muito resistente, ela cai no mundo como um todo, né, mas ela cai muito devagar. Né? E aí, de repente, é importante já chegar no neutro mais rápido. Não dá para manter uma política expansionista num cenário de pressão inflacionária, de movimento generalizado de alta de preços, que é esse índice de difusão a 90%, né? Uma economia aquecida, você vai gerar só mais inflação. Né? Então, então mudou o vento. Essa que é a tradução para os emergentes. Mudou o vento era a favor e o vento internacional vai ser contra. E isso é crucial para o cenário doméstico. Né? É lógico que tem as questões idiosincráticas, os problemas que cada emergente lida. Né? O Brasil tem uma questão aí fiscal que não é trivial. Eu acho que vai ficar mais claro aí quando começar o ano do Congresso, né? E a gente voltar tem alguns pontos no próprio orçamento que a gente tem que ainda tem que ser acertados, né? Então, isso é antes da eleição, né? E também o calendário eleitoral aqui no Brasil, aliás, o calendário eleitoral no mundo
nos 5 continentes a gente tem eleições importantes, né? Então tem eleição aqui, tem eleição, falando de América Latina, eleição na Colômbia, tem Constituição no Chile, tem eleição na Índia, né? No âmbito de emergentes tem eleição na Índia, eleição na Austrália, tem o super importante para o resto do mundo é a eleição do Congresso americano, né, a renovação do Congresso americano ali em novembro, que acontece meio que concomitante, no mesmo período, né? Pelo menos a campanha eleitoral vai pegar fogo lá no mesmo momento que vai pegar fogo aqui, né? Então é um cenário bastante desafiador aí, não é um cenário tranquilo, não. Para os emergentes em geral, né? E para o Brasil, por ser aqui calendário eleitoral, provavelmente vai ser especialmente desafiador. Nossa, quantas peças nesse puzzle, quantas peças aí para a gente encaixar nesse quebra-cabeça e podendo aí ter as mais diferentes variáveis e resultantes, né? Uhum. Mas vamos para o segundo bullet. Qual é o seu segundo bullet, olhando aí para a última semana com relação Continua sendo os Estados Unidos, né? Na sexta-feira saiu a inflação, o PCI, que é um instrumento de inflação que eles observam lá. Aqui no Brasil, o instrumento é o IPCA, né? E nos Estados Unidos é o PCI, que é o deflator do PIB, é o núcleo do PCI. Então, fechou esse ciclo, né? A divulgação na sexta-feira da inflação do PCI de dezembro. Então, uma inflação pesada para a história recente dos Estados Unidos, um core, um núcleo, né? Em 0,5%. E a inflação desse núcleo acumulada no ano em 4,9%. Se a gente pensar que a meta, né, eles têm uma meta dual, aqui no Brasil a nossa meta é na inflação, lá eles têm 2 objetivos, inflação e mercado de trabalho. Uhum. A meta, né, o objetivo de inflação é 2% desse, né, o objetivo é no núcleo, que já é uma coisa diferente aqui no Brasil, o nosso objetivo é na inflação cheia, né? E eles têm 2 objetivos, que é a combinação de inflação e mercado de trabalho, e esse objetivo de inflação é no núcleo em 2%, então mais do que o dobro da inflação que eles, né, que eles têm como objeto. Para esse ano valia, né, eles já tinham colocado ali no final de 2020 a meta de, olha, nós vamos procurar, dado esses anos todos de inflação abaixo da meta, rodando abaixo da meta, a gente vai aceitar uma inflação acima da meta, de maneira a compensar o quanto que a inflação foi abaixo da meta e realmente, de uma vez por todas, sair dessa zona aí, desse questionamento de deflação. Então, parte dessa inflação acima da meta estava combinada, né, estava anunciada como objetivo, mas o fato é que a gente chega no final do ano, esse PCI mostrando que está num ritmo acelerado e provavelmente a inflação do ano de 2020 também vai ser acima da meta. Né? Então, isso por isso que o Banco Central americano tem que começar a calibrar a taxa de juros para trazer no tempo essa inflação, para fazer a convergência dessa inflação à meta. Né? Então, esse ano cabia, esse ano, né? 2021 cabia uma inflação acima da meta, 2022 já cabe o movimento de volta dessa inflação para a meta. E como é que você faz isso? Você tira a política monetária desse lado estimulativo e traz para o neutro, pelo menos. Né? Esse é o segundo bullet que eu destacaria, ainda continuando na história de Estados Unidos. E o terceiro, Estados Unidos. O terceiro, vamos lá, né? Eu acho que o mais importante é a economia americana nesse momento, mas o terceiro vamos dar destaque para o Brasil, né? É o IPCA 15, esse despertar, né, esse toque, desse alarme do IPCA 15, que foi divulgado essa semana, né, que eu chamei ele de wake-up call, né, tem, né, esse movimento, tinha, né, essa expectativa de uma inflação melhor, né, mais baixa em janeiro, né, já começando, né, continuando esse processo de desaceleração, né,
parou, pelo menos, de pressionar a inflação no acumulado do ano, e a gente deve começar, né? A gente iniciaria esse processo de desinflação que todo mundo tem na projeção, né? O Focus, que é a pesquisa do BC, ela indica isso: o mercado espera a inflação desse ano em 5,15. A inflação de 2021 foi 10,06, então é um processo de desinflação. O consenso espera um processo de desinflação mais ou menos, tem agente do mercado já projetando 6% de inflação para esse ano, mas ainda assim 6% menor de 10%, né? E já tinha, né, a visão do consenso é que esse processo de desinflação já começava, já tinha toques promissores desde o começo do ano, com a inflação de janeiro num patamar muito diferente da inflação que foi registrada em dezembro, que foi na casa do 0,70, né? Entre 0,70 e 0,80, né? E o IPCA 15 veio muito acima do consenso, veio aí não tão distante dessa casa do 0,70, né? Veio em 0,59, se não me engano, e isso é um wake-up call, falando assim, ó, realmente, a gente tem um processo de desinflação, se tudo caminhar dentro tirando choques adversos, né? Mais choques adversos, a inflação caminha para um patamar mais baixo, mas esse movimento vai ser, muito provavelmente, muito lento, né? Não se esqueçam, né? Então, o número veio trazendo isso, ó, não se esqueçam que tem uma pressão de custos aí muito grande na economia, né? São 2 últimos anos aí de inflação no atacado, rodando em torno de 20%, que não é trivial. Tem o mercado, o preço do petróleo ainda pressionado, e tem o realinhamento de preços para acontecer. Veio acontecendo muito paulatinamente ao longo de 21, e tem ainda muita coisa para acontecer de realinhamento de preço entre os preços dos produtos que tiveram aí a demanda reforçada, porque as pessoas dentro de casa foram consumir mais produtos industriais e tal, dos preços que sofreram com uma demanda reprimida, serviços principalmente, e que agora, num ambiente de volta, de normalidade da economia, eles sofreram, eles têm pressões de custo tanto quanto os produtos industriais. Então, agora, com a demanda voltando para esses bens e serviços, provavelmente a gente vê também esse repasse de preços acontecendo, né? Então, foi um wake-up call do IPCA 15 falando assim, tudo bem, temos processo de desinflação aqui, mas calma lá, não vai ser tão passeio no parque quanto alguns podiam estar imaginando. Pois é, eu acho que com isso você deixa a bola quicando para mim, para falar um pouco de política, porque no campo da política, Tati, e quem está nos assistindo, o principal tema hoje que aqui internamente o mercado financeiro está de olho é com relação à PEC dos combustíveis. E a PEC dos combustíveis, a gente teve ali uma alta dos combustíveis no ano passado de 46%, de 46 a 48, dependendo aí do tipo de combustível. E nessa última semana, a gente viu uma movimentação muito grande dentro do governo para tentar encontrar um texto que vai ser encaminhado para o Congresso, prevendo reduções ali de alguns impostos federais, e abrindo caminho também para a redução do ICMS, para tentar segurar o preço da gasolina e do diesel na bomba. E o que a gente tem hoje? Por que o mercado financeiro está de olho nessa pauta política que está conversando diretamente aí com o Congresso? Com essa proposta, o desenho de hoje reduzindo, zerando alguns impostos federais, há uma estimativa de que isso vai ter um impacto fiscal de 50 bilhões de reais. E aí, nas últimas conversas em Brasília, a turma da economia apresentou esse cenário para a turma da ala política, que é a turma que fica ali no Palácio Planalto, entre outros ministros, e disseram, esse é um impacto muito grande, uma redução no final na bomba bastante pequena. Vale o custo? E hoje, o grande debate internamente é saber qual é o tamanho dessa redução e se essa redução realmente vai pegar todos os combustíveis. E
Paralelo a essa discussão, fala-se que pode, então, limitar a redução dos impostos somente para o diesel, porque reduzindo somente para o diesel, o impacto seria menor. A grande questão aí, que é importante colocar, é que vai ser encaminhada uma proposta que é uma proposta de emenda à Constituição. Por meio dela, o governo não precisa fazer uma compensação desse impacto que vai acontecer no orçamento. Então, se for 20 ou se for 50, o governo não precisa dizer da onde que vai tirar para pagar esse recurso. E é aí que está toda a apreensão dos investidores que olham para o fiscal. Mas tem um outro lado, o lado que a Tati trouxe aqui sobre o aspecto aí, principalmente dos Estados Unidos, que é a questão da inflação. Há também a turma que considera que com a redução desse impostos, com esse impacto que pode ter na bomba, isso então pode impactar também a inflação, e há cálculos de algumas casas do mercado financeiro que apontam que a redução seria de 1 ponto percentual. É algo ainda muito aberto, até porque o texto final não foi apresentado, mas é aí que deve estar a grande atenção do mercado nesses próximos dias, nessas próximas semanas, porque é quando o Congresso retorna às atividades. Nos próximos dias, acaba o recesso em Brasília do Congresso e esse tema deve estar na agenda central. E dentro desse pacote, falando de combustíveis, os governadores que podem ser afetados por algumas medidas que a questão do congelamento do ICMS, do combustível, porque ICMS é aquele imposto que irriga diretamente os cofres dos estados, eles prorrogaram o prazo de congelamento do ICMS que eles adotaram no final do ano passado por mais 60 dias. Então, por enquanto, isso está prorrogado, mas há um debate também dentro do governo de que só essa medida não vai ser efetiva, porque o combustível hoje está atrelado ao dólar, que, como a Tatiana falou, pode ficar cada vez mais forte, e também ao barril de petróleo, que também está tendo suas confusões aí mundo afora, e isso tem impactado o valor para cima do barril. Então, não é só o fator ICMS, o fator redução de imposto que pode ajustar, e aí que é o debate que a gente vai ver como isso vai se prolongar dentro do Congresso. Essa é a principal peça do nosso bullet da última semana. A gente teve também a questão de pesquisas eleitorais, novas rodadas foram feitas, esse é o meu segundo bullet. As pesquisas da última semana apontam que não houve uma evolução de nenhum candidato, a turma ficou ali desde o Lula até o menor candidato com menos percentual, ficaram na margem de erro, então o que a gente mostra aqui, a foto das pesquisas hoje está um pouco congelada. Eu acredito até que a gente deve considerar essas pesquisas somente a partir de maio, junho, julho, que é quando a população vai começar a ficar um pouco mais atenta a esse debate eleitoral. Acho que agora essas pesquisas não têm muito valor, mas elas também estão fazendo preço, porque já estão mostrando um Lula com potencial vitória, aí inclusive no primeiro turno. Então, nessa última semana, o Lula permaneceu ali na faixa de 44% em algumas pesquisas, o Bolsonaro congelado ali com 26%, o Moro ali na margem de 8 a 10%. Esse é o cenário de começo de ano, mas como eu disse para vocês, ainda muito cedo para a gente tirar grandes conclusões desse momento das pesquisas. E um terceiro bullet que eu trago para vocês, que é uma questão mais setorial, havia uma expectativa grande do tema da Eletrobras ser retomado dentro do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União começou aquele julgamento do processo da modelagem da Eletrobras ano passado, houve aquele pedido de vista, que é aquele pedido de mais tempo para análise, e aí havia uma expectativa que na semana passada, que é quando o TCU retomou suas atividades, esse processo poderia ser retomado. O fato é que não há previsão de quando o TCU vai concluir esse julgamento da Eletrobras. E qual a importância disso? A importância é que, enquanto o TCU não der o aval para se fazer o processo de privatização da Eletrobras, isso vai ficar congelado. E se ficar congelado e a gente começar a entrar dentro da agenda eleitoral, dentro dos próximos meses, pode sim, a questões eleitorais, impactar essa discussão de Eletrobras, tendo em vista que hoje o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas, é um daqueles que é contra a privatização. Então, há uma certa apreensão dentro do mercado financeiro para quem olha essa questão da Eletrobras, principalmente do ponto de vista de calendário, e aí a gente está acompanhando
para ver como é que vão ser os próximos desdobramentos. Bem, esses são os principais destaques da última semana na política. A gente vai voltar para a Tatiana. Tati, agora olhando para essa próxima semana que começa, o que a turma que nos acompanha deve ficar atenta? O que você acha que pode causar um impacto aí no humor do investidor nesses próximos dias? Bom, a gente continua na página de Estados Unidos, né? No final da semana tem o segundo objetivo, né? Um indicador sobre o segundo objetivo, né? Do FONC, que é o relatório de mercado de trabalho. Ele vai ser divulgado na sexta-feira, então esse indicador é bastante importante dentro dos indicadores aí da economia internacional, que, de novo, é crucial aí para a definição de cenário de qualquer país emergente, né? Para a gente, por exemplo. Ao longo da semana tem as finalizações das pesquisas ali sobre atividade econômica, sobre como os produtores veem, né, os agentes de compra, né, os agentes das empresas, os gerentes de compra das empresas estão vendo atividade econômica, PMIs, né, na Europa, na China, véspera do feriado chinês longo, né, então isso também gera alguma apreensão. Por conta aí, depois você fica um espaço de tempo aí sem muita notícia ali em China, então geralmente isso é importante para o cenário, né, e para os preços do mercado. E com relação ao relatório de mercado de trabalho, em relação a janeiro, eu acredito que o relatório do mercado de trabalho vai continuar, né, ele reforça o humor do mercado, né, reforça essa apreensão do mercado de um Banco Central americano mais hawkish, né, fazendo um ajuste da política monetária, o processo de normalização da política monetária de uma maneira muito mais rápida do que foi a última vez que foi feito ali no período de 13 a 2019. Então, dentro disso, né, é um indicador importante, mas não deve mudar o tom do mercado. Então, deve ser o mercado deve continuar aí com o dólar forte, né, o dólar mais forte, se fortalecendo perante as outras moedas, pressão aí na curva de juros americana, 2 anos, 10 anos, 30 anos, num processo aí de elevação de yield, o 2 anos mais até do que a ponta longa, porque, afinal de contas, o próximo passo do FONC é ajuste de taxa de juros, né? Então, isso influencia mais, reprecifica mais a ponta curta do que a ponta longa, né? A questão da redução do balanço deve ocorrer, eu acredito, esse ano também, em 2022, mas é mais para o final do ano. Esse processo de redução de balanço deve, sim, mexer com a parte longa da curva. Mas enquanto isso não ocorre, enquanto isso é expectativa, o acerto maior que a gente deve ver é na parte curta da curva. Então, esse desenho fletado, né, da curva deve permanecer e a curva deve se deslocar para cima, toda junta, mais a parte curta do que a parte longa, mas deslocando para cima, porque os números que vão sair são números em linha com essa visão de Banco Central mais duro. Aqui no Brasil, a gente tem decisão de política monetária. Na quarta-feira, primeira decisão do ano, eu acho que a unanimidade aí entre os analistas, eu incluída, é a expectativa do Banco Central continuar no ritmo de aperto de 150 pontos, né, elevando aí a taxa Selic para 10,75, né, de 9,25 para 10,75 com 150 pontos. Então, dado que essa é a grande expectativa e todas as falas, né, as últimas falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos, foram em linha disso, pelo menos o mercado leu como sendo uma sanção aí à continuidade desse ritmo, a decisão em si não deve ser uma novidade. O que vai ser uma novidade, que está todo mundo querendo ver, é o que vem no comunicado. E, Tati, só para todo mundo ficar na mesma tela, quando é que sai, quando é que vai ser divulgado a nova taxa
e quando é que sai o comunicado? Só para a turma também acompanhar ali na ponta do Tá lápis. certo, é na quarta-feira. Tá certo. Na quarta-feira, né? Então, a decisão do Copom aqui, a decisão de política monetária no Brasil é na quarta-feira, sempre é depois do fechamento do mercado, então, 6h30 da tarde, você tem a divulgação da decisão e minutos depois tem a divulgação do comunicado. Então, na quarta-feira, né, a abertura do mercado de quinta-feira é uma abertura que pode ser aí diferente, a depender, não da decisão em si, porque muito provavelmente vai ser 150, e isso já está precificado, mas do comunicado. Todo mundo quer saber, a grande questão é o que vem no comunicado, principalmente com relação ao né, qual o ritmo, se é que o Banco Central vai continuar dando esse guia, né, de qual é o ritmo da próxima reunião que acontece em março. E qual é a sua aposta? Eu acredito que em março o mais provável é encerramento de ciclo. Eu projeto aí a Selic em 11,5%, fechando, né, terminando esse ciclo de ajuste na decisão de março. Então, ele desacelerando, né, o Banco Central desacelerando o ritmo de alta de juros e finalizando o ciclo, esse ciclo, no caso, na decisão de março. Principalmente por conta do ano calendário, né? Então, a política monetária, ela age na economia, sim, mas ela tem um efeito defasado, né? Então, até um certo ponto, até um certo período do ano, a política monetária ela tem efeito sobre a inflação do ano. A partir desse período, ela já não tem mais tanto efeito na inflação do ano, ela passa a ter efeito na inflação do ano seguinte, né? E isso, para mim, né, de acordo com tudo que o Banco Central tem informado nesses últimos anos, né, o horizonte relevante aí de política monetária é coisa de 18 meses, na decisão de março, o que implica que na decisão de março, a política monetária já tem o grande efeito, o 100% do efeito dela já é para a inflação de 2023 e não mais para a inflação de 2022. E as projeções do Banco Central para 2023 elas estão aí, a projeção, né, ela é em linha com a meta. Né, e provavelmente deve permanecer assim, né? Na semana que vem, o Banco Central, no comunicado, ele divulga, olha, ele fala qual é a projeção de inflação dos modelos dele para esse ano, para o ano que vem, provavelmente talvez fale de 2024. E o que a gente acredita é que a projeção do Banco Central para esse ano deve aumentar um pouco, né? Na decisão de dezembro, a projeção para esse ano era de 4,7%, deve subir aí para algo em torno de 5%, muito por conta aí das surpresas de curto prazo inflacionárias que acabaram acontecendo, tanto na inflação de dezembro como agora, né, o IPCA 15 de janeiro, que é bastante relevante. O Banco Central estava esperando uma inflação bastante baixa para janeiro e muito provavelmente de acordo com esse número que saiu no IPCA 15, isso não vai acontecer, né? Então, sobe aí a projeção de inflação do Banco Central para esse ano, mas para o ano que vem deve ficar nos 3,20, que já era a projeção que ele tinha em dezembro. 3,20 é ligeiramente abaixo da meta. Então, no momento que o horizonte relevante de política monetária passa a ser 100% 2023, a menos que a inflação para 2023 esteja acima da meta, ela não recomenda mais ajuste de taxa de juros. Então, eu acho que é por aí que o Banco Central vai caminhar na decisão de março, né? O ciclo foi um ciclo bastante extenso, né? Então, eu acho que eles também vão ressaltar isso. Olha, ajustamos até aqui, agora a gente tem que ver os efeitos disso para definir os próximos passos de política monetária. Isso para a decisão de março, que está muito lá na frente. Para a decisão de agora, de janeiro, esse comunicado eu acho que vem mostrando, olha, a inflação é um pouco mais pesada, mais em linha com o que o mercado está pensando, o mercado tem projeção de 5,15, a projeção do BC para a inflação desse ano vai chegar próximo aí desse patamar de 5%,
desse patamar do mercado de 5,15%. Então, ela vai falar, olha, realmente a inflação é mais pesada, mas a inflação de 2023 ainda continua bem ancorada na meta, os dados de atividade econômica arrefeceram muito aí no quarto trimestre, ele deve vir aí com indicações de um PIB mais baixo, de crescimento econômico mais baixo para esse ano, e aí ele deve deixar, eu acho que ele deveria deixar a porta aberta, né, assim, não falar que está dependendo dos dados e terminar o comunicado assim, olha, a princípio, o processo de política monetária ele continua o mesmo, né, sugerindo aí que tem a possibilidade do 150, né, de continuar nesse ritmo, mas ressaltando que a inflação para o ano que vem continua bem ancorada, que a perspectiva de atividade econômica é muito diferente do que foi em 2021, então deixando a porta aberta aí para uma desaceleração e um fechamento de ciclo em março. Acho que essa sinalização que eu espero no comunicado do Banco Central. Muito legal. E olhando para a política, vai casar um pouco aí com essa discussão do Copom, a questão, mais uma vez, aí da PEC dos combustíveis. A PEC dos combustíveis, gente, é a nova PEC dos precatórios, tá? Entrou na agenda do governo, entrou na agenda do Congresso, e eu conversei com alguns ministros do Palácio Planalto, e eles me disseram que a solução, que a gente comentou ali no primeiro bloco, de como vai ser construído esse texto, se vai ser só o diesel, o quanto de diesel, qual o impacto disso, se é 20, se vai ser 40, se vai ser 50 bilhões no orçamento, né? Isso aí deve ter definições na terça-feira, então anotem aí também na agenda, porque na véspera do Copom a gente vai ter ali movimentações em Brasília que podem impactar o mercado financeiro. Se sair essa questão de um impacto maior no fiscal, pode ser que tenha, sim, uma reação negativa no dia. E também, nesses próximos dias, nessa próxima semana, o Congresso retoma as atividades e vai retomar justamente no meio das discussões sobre combustíveis, e a gente vai começar a entender qual vai ser o andamento dessa proposta dentro do Congresso. Há uma expectativa também entre os investidores de qual é o time de votação dessa proposta, porque a depender do time de votação, isso impacta de uma forma ou de outra dentro daí dos cenários da inflação do ano. Se a votação for no primeiro semestre, que é o que eu acredito hoje, tem um impacto X. Se a votação ficar para o segundo semestre, tem um impacto Y dentro dessa questão que envolve inflação. Então, semana que vem vai ser retomada ali as atividades no Congresso, a gente vai começar a ver alguns políticos, alguns players se posicionando sobre essa agenda de combustíveis. A gente vai também entender qual vai ser as outras agendas de retomada dentro do Congresso. No paralelo, tem aquela questão do Sérgio Moro, que se fala numa criação de uma CPI, a gente vai ver se de fato isso vai ganhar tração ou não. O ex-juiz e ex-ministro que na sexta-feira chegou a apresentar alguns dados da parceria que ele fez com a empresa lá no exterior, e a gente vai ver então, nesses próximos dias, se arrefeceu ou não um ambiente que estava se criando contra o ex-juiz dentro do Congresso e pela criação dessa CPI. Então, os principais fatos da próxima semana no campo da política são esses. Eu acho que a gente vai ter já bastante coisa aí para a gente começar a juntar nossas peças, para começar a entender como vão ser o desencadeamento das atividades, principalmente da política e no Congresso, nesse primeiro semestre, tendo em vista que depois, no segundo semestre, as atenções todas vão estar focadas única e exclusivamente nas eleições. Bem, gente, esse foi o Bullet na semana. Eu agradeço demais, Tatiana, pelo seu conhecimento, por dividir isso aqui com a gente. Você trouxe muita informação sobre cenários lá de fora, sobre os impactos que os cenários lá de fora podem causar aqui. Fez ali as explicações sobre essa questão do Copom, até previsões para março. Ou seja, turma, para quem está nos assistindo, não vai ser pego de surpresa, pelo menos até março. Te agradeço a participação, Tati, e abro espaço para as considerações finais. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer aí contribuir com vocês. Eu acho que essa semana, a semana que vem, essa semana, né, no caso,
ela vai ser, continua, né, essa expectativa e essas apreensões com relação à alta de juros, né, o processo de normalização nos Estados Unidos, mas eu acho que o grande evento acabou sendo na semana passada, com a fala com a decisão e a fala do presidente do FONC. Então, eu acho que essa semana aqui promete ser um pouco mais calma dos ventos. O vento mudou, mas é um vento que agora a gente dá uma assentada, né? Essa semana é mais para assentar onde estamos no cenário internacional, né? No mercado internacional. Aqui no Brasil tem na quarta-feira aí a questão do Banco Central. O comunicado é o mais importante, é o que a gente tem que ficar de olho, é o que ele fala de março, né? Se ele dá realmente a entender aí, que deixa a porta aberta para uma finalização de ciclo ou não, né? Isso pode afetar bastante os mercados na abertura de quinta-feira. Então, esse é o principal evento que a gente tem que ficar de olho na comunicação do Banco Central na sexta-feira, na quarta-feira à noite. É isso aí, gente. Eu agradeço demais a participação de vocês, a presença aqui de vocês no nosso programa. A gente fica por aqui. Eu desejo a todos um bom dia, um bom domingo, uma ótima semana e bons negócios.